E a gente começa o Jornal do Estado falando do aumento da alíquota do ICMS em Sergipe, que vem gerando preocupação para empresários e principalmente para consumidores. Isso porque o imposto que incide no produto e no serviço teve um reajuste que saltou de 18% para 22%. De acordo com Ana Mendonça, coordenadora do Fórum Empresarial de Sergipe, a nova alíquota do ICMS já começou a ser utilizada por algumas empresas. Para ela, o percentual de 22% é extremamente danoso à economia, prejudica consumidores e empresários. Nós tínhamos uma alíquota de 18%. Essa alíquota subiu para 22% no final do ano passado, através de um projeto de lei. E ela está mantida até o momento em 22%. Na última quinta-feira, dia 21, representantes do Fórum Empresarial reuniram-se com o presidente da Assembleia Legislativa, Jefferson Andrade. Na reunião, o grupo recebeu a garantia de que poderá acompanhar de perto a discussão pelas modificações no ICMS. Nós solicitamos ontem que tenhamos acesso ao conteúdo desse PL e também ratificamos a nossa posição de manter o ICMS nos 18%, para que Sergipe seja um estado que ofereça oportunidade das empresas se instalarem aqui diante dos estados vizinhos. O ICMS saiu de 18% para 22%, passando a ser o mais alto do país. Se não bastasse o alto percentual, nem mesmo os empresários sabem quando a nova alíquota realmente entrará em vigor. A princípio seria dia 21, mas aparentemente o governo do estado decidiu adiar para abril. A indecisão gerou confusão. Não temos confirmado, Estava confirmado que era a partir do dia 21, no caso ontem, mas aí tiveram a reunião e ficaram para o dia 1º. Só que não está confirmado ainda quando é que vai aumentar esse imposto. O fato é que, independente do momento em que a alíquota entre em vigor, o consumidor deverá sentir no bolso. É o que alega o gerente Adilson. Infelizmente só quem paga a conta é o consumidor. Então a gente recebe com esse aumento e infelizmente temos que passar esse aumento para o consumidor. O Sindicato do Comércio Varejista dos Derivados de Petróleo também informou que os combustíveis já chegaram mais caros aos postos. Motoristas e motociclistas já estão pagando mais caro. Complicado, irmão? Porque toda semana é aumento, abaixa, aumento e abaixa. Então, assim, nunca a gente vai ter um determinado valor fixo sobre a gasolina. Então, fica complicado. Tá um absurdo esse aumento, E se continuar desse jeito, vai ficar pior ainda, Porque o pessoal precisa do seu veículo para trabalhar, E se manter, no dia a dia. E cada dia mais só tende a piorar, Eles só visam o bolso deles, não pensam nos pequenos. E tem que alguém dar um jeito nisso aí, irmão. Tá de pior a pior. E sobre esse assunto, pelas redes sociais, o governador Fábio Mitidieri anunciou que vai encaminhar para a Assembleia Legislativa uma proposta sobre a mudança modal do ICMS. De acordo com o Mitidieri, o projeto está inserido num plano mais amplo de desenvolvimento para o Estado, que equipare a alíquota com os estados vizinhos. Ainda segundo o governador, a ideia é manter a competitividade. E a gente continua falando sobre o aumento da alíquota do ICMS. O repórter Vinícius Mecenas vai entrevistar um economista. Vamos então acompanhar essa entrevista, não é, Vinícius? Quem é o economista que você vai entrevistar? Boa noite. Oi, Gilvan, boa noite para você, para todos que estão aqui com a gente no Jornal do Estado. A gente está aqui agora com o Fernando Carvalho, ele que é economista, justamente para falar sobre esse ICMS, que é justamente o imposto sobre circulação de mercadorias ou serviços. A gente acabou de acompanhar aí o detalhamento na reportagem do Lucas, que essa alíquota passou de 18% para 22%, uma das maiores do país. E assim, já essa conversação entre essas entidades e também o governo do estado para saber o desfecho dessa história. Mas enquanto fica essa incerteza, a gente já vai conversar com o Fernando para a gente entender qual que é o impacto dessa movimentação, dessa variação. Fernando, boa noite para você. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Gilvan. Veja, é um aumento de 4%, ponto percentual, ou seja, sai de 18% para 22%. E isso impacta diretamente toda a economia sergipana e principalmente quem aqui quer investir. Nós ficamos com a alíquota mais alta do país,
né, se não uma das mais altas. É um aumento significativo e isso meio que afasta o investidor do Estado. Se você tem nos estados vizinhos do Nordeste uma taxa variando aí de 17% a 18%, é uma taxa alta de 22%, mas há já uma intenção do governo de mandar um projeto para a Alesi e rever esse aumento, ficando em torno de 18% a 19%. E nesse sentido, como é que ficam os preços, como é que fica a economia aqui no estado? Veja, o ICMS, como a gente chama na economia, ele é um imposto altamente inflacionário. Ele é um imposto que está presente principalmente nos combustíveis, energia elétrica, que esses dois itens puxam os demais preços. Ou seja, se ele sai de 18% para 22%, é um efeito em cascata, não só no preço, digamos assim, da energia, dos combustíveis, mas nos demais preços, alimentos, vestuário e demais itens da economia. A gente percebe que tudo isso acaba, né, sobrando para o consumidor. Mas quando a gente compara, né, Sergipe em relação aos outros países, a gente percebe que a alíquota aqui do estado pode ser uma das maiores dos outros estados em relação ao país. Mas como é que ficam os outros estados nessa comparação aqui com o Sergipe? Veja, a média nacional hoje do ICMS está em torno de 18%. Era o que Sergipe vinha cobrando. É importante salientar que o governo tomou essa medida lá atrás justamente para que entrasse no exercício de 2023. Se não, se fosse votado esse ano, só poderia ser colocado esses 22% no ano que vem. Mas houve um acordo aí entre os governos estaduais, governo federal e STF, de que o governo federal compensasse essa perda de arrecadação. Aí sim, agora o governo vai mandar esse projeto para a Alesi e revisar. A expectativa do setor produtivo é que fique nos 18%. Nós não temos ainda essa proposta do governo, mas eu acredito que fique em algo em torno de 19%. O interessante seria 18%, não só para que não pese no bolso do setor produtivo e do consumidor, como também atraia mais investimentos para o Estado. Ou seja, tem que ser bom para ambas as partes. Sim, sim. Esses 18% ele é bom tanto para o consumidor, que ele mantém esses preços estáveis, como para quem vem aqui investir em Sergipe, porque sabe que nós temos uma das menores taxas do país. 19% seria algo razoável, porém, ele fica ali 1 ponto percentual acima do que temos hoje e também 1 ponto percentual acima da média nacional. Já há uma perspectiva de quando possa sair, quando pode estar saindo esse resultado do novo percentual? Acho que a intenção do governo do Estado, o governador Fábio Mitidieri deu uma entrevista hoje, é de encaminhar para a Alesi até semana que vem. Eu acredito que o governador é sensível a essa causa, ele já também vem discutindo o FINAT, que é um imposto que é atrelado à arrecadação tributária também, da Secretaria da Fazenda. Acredito que semana que vem ele deva tratar isso na Alesi e a gente ter um imposto bem menor do que os 22%. Perfeito. Muito obrigado por suas explicações, Fernando Carvalho, economista. Gilvan, eu volto com você. Obrigado, Vini. E uma